Salve, salve galera, vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje nós vamos falar sobre a banca NTCS, que é uma banca que faz provas para Roraima. Mas, ou Roraima, né? Muita gente fala Roraima. É uma galera boa, devo ter aí vários alunos lá de Roraima, porque foi uma galera que me pediu. E as provas, nós temos pouquíssimas provas, as provas são só de 2024. Tá? E eu fiz um popurrí aqui de todas as provas que nós tivemos, para poder falar sobre os temas que eles cobram mais. Bom, vamos lá. Interpretação de textos, muito simples. As questões não são difíceis. Porém, tem um detalhe. Eles gostam muito de trabalhar com textos literários, Machado de Assis, Zé de Alencar. Então, atenção a isso. Entendeu? Então, eles trabalham com textos literários, mas as questões não são difíceis. E geralmente é uma questão só por prova. Agora, gente, muita questão de morfossintaxe. Como eles gostam de morfossintaxe, morfológica, a parte de identificação de classes gramaticais. Mas muito, sim, então cai sim, identificação de classes gramaticais. Ou seja, se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um advérbio, se é um pronome, se é um numeral. Funções do que, funções do se, tá? Essa é a parte morfológica. Sintaxe, muitas questões. Aí é uma festa, meu amigo. É uma festa. Se existe uma banca que pede conhecimento de sintaxe, é essa aqui. Tanto de funções sintáticas dos termos, quanto de classificação de orações. Como eles gostam de classificação de orações. Se falasse assim para mim, Rosenthal, eu tenho que estudar, eu só posso estudar um assunto, só tenho tempo para estudar um assunto para essa banca. Eu vou estudar o quê? Classificação de orações. Assim, em todas as provas que eu vi, havia 2, 3 questões. Assim, provas com 11 questões. Engraçado o número. Alguma prova só que eu vi que tinha 15, eu acho que outras tinham 11 ou 12 questões. Enfim, eles adoram classificação de orações. Adoram. Oração subordinada substantiva, oração subordinada adverbial, oração reduzida. Enfim, é um assunto que tem que dominar. Mais ainda as substantivas. Verbo, identificação de tempo verbal, flexão, conjugação. Não é nada demais, mas eles gostam. Flexão nominal. Eu vi questão de superlativo absoluto sintético, isso mesmo. Porque a parte de flexão nominal, tá, é basicamente aumentativo, diminutivo, plural de substantivos compostos. Então, eles gostam muito desse assunto. Não tanto quanto a parte de morfossintaxe, mas o que eu vi mais assim foi essa parte de superlativos, adjetivos no grau superlativo. Ortografia com o uso de parônimos e homônimos, regras de acentuação, tá? Uso de hífen. Outro assunto que eles gostam, assim, é uma coisa curiosa, de todos os temas que eu vi assim que trabalham com frase certa e frase errada. Quais são os temas que trabalham com frase certa? Identificação de frase certa e frase errada. Crase, regência, concordância, pontuação, colocação pronominal. Né? São basicamente 5 assuntos. Desses 5 assuntos, o que todos tinha era crase. Às vezes mais de uma questão. Uma questão é de identificação de frase certa e frase errada, e a outra questão geralmente é teoria mesmo sobre o emprego do acento grave indicativo de crase. Muito curioso isso. Teoria. Isso aqui é o que? Preposição com artigo, que essa preposição nasce do termo tal que pede a presença da preposição. Enfim, muita questão. Assim, o resto eu não vi. Eu não encontrei. Tá, tudo bem, só tem 4 provas. Ah, Rosenthal, então posso não estudar pontuação, regência, concordância? Não, cara, são assuntos que você tem que estudar. O nosso universo é muito pequeno dessa banca. Entendeu? Agora, eu não vi nessas 4 provas, as únicas que eles realizaram, eu não vi questões de concordância, de regência, de colocação pronominal, de pontuação. Tá legal? Vi muita questão de ortografia. Flexão nominal, vi alguma coisinha, né, sobretudo essa parte de superlativos. Verbo mais identificação de tempo verbal e tal, conjugação, não mais do que isso. Muita questão de morfossintaxe. E estilística, eu vi uma questão que eu até trouxe para cá,
Aliás, acho que eu até vi mais que uma questão, mas eu trouxe uma que é teoria mesmo sobre as figuras. Teoria. Uma questão teórica sobre o emprego das figuras. Enfim, são esses os temas que eu vi sendo cobrados. Tá? Então posso deixar de estudar os outros? Não, lógico que não. Eu não deixaria de estudar nunca. Regência, pontuação. Não deixaria de estudar. Agora, eu só tenho tempo para estudar. Cara, eu privilegiaria esses aqui. Vamos lá, interpretação de texto. Como eu falei, textos geralmente literários. Né? Então, aqui, um fragmento do Dom Casmurro, livro sensacional, dos maiores livros da nossa literatura, Machado de Assis. E aí ele faz uma questãozinha aqui. Sobre o trecho de Dom Casmurro, é possível afirmar que... Aí eu peguei isso aqui e destrinchei, né? Peguei e dividi cada opção, coloquei com os fragmentos em que eles estão sendo cobrados. Então vamos lá. O pai ofereceu moradia como pagamento a José Dias. Olha só o que o texto diz. Então meu pai propôs-lhe ficar ali vivendo com pequeno ordenado. Não é como pequeno ordenado. O cara poderia viver lá, mas ele receberia um ordenado pequeno. Então não foi como pagamento. Ele ofereceu moradia e pagamento, e não moradia como pagamento. É moradia e pagamento, um pagamento pequeno. Mas ele receberia um ordenado. Então esse item 1 é errado. Não é a resposta. Então você consegue utilizar técnicas de contestação. O andar de José Dias era irregular. Nem sempre ia naquele passo vagaroso e rígido. Opa, se nem sempre ele ia naquele passo vagaroso e rígido, já indica que é uma irregularidade. Pode ser que em outros dias, em outros momentos, ele andaria com um passo mais rápido. E é exatamente o que ele fala depois na sequência. Também se descompunha acionados, era muitas vezes rápido e lépido. Então era irregular. Às vezes ele era lento, às vezes ele era rápido. Certo? Às vezes ele era rígido, outras vezes ele era lépido. Isso aqui faz sentido. É essa a resposta. Você não pode contestar a informação. Muito pelo contrário. O que aparece no texto corrobora, confirma o que está escrito na opção B. Letra C. A expressão de felicidade de José Dias centrava-se apenas nos lábios. Será que era apenas nos lábios? Olha lá. Outro sim ria largo se era preciso de um grande sorriso sem vontade, mas comunicativo. A tal ponto, as bochechas, os dentes, os olhos, toda a cara... então não se limitava aos lábios, toda a cara. Tá? Então os olhos, os dentes, as bochechas, todo mundo parecia rir nele. Tá aqui, ó. Então não se restringiam, porque a ideia do apenas é restrição. Então o que o texto diz contesta a informação prestada na opção C. Errado. Letra D. José Dias curou 2 patrões da fazenda. Não, o que o texto diz claramente ele curou um feitor e uma escrava. Nem preciso argumentar muito, é óbvio que você consegue contestar isso aqui. Letra E. José Dias aceitou o pagamento e a moradia com a condição de que fosse onde quisesse. Bom, primeiro antes que deve ser fosse aonde quisesse, né? Quem vai a algum lugar. Mas de qualquer forma, olha só o que o texto diz. Meu pai propôs-lhe ficar ali vivendo com um pequeno ordenado. José Dias recusou, dizendo que era justo levar a saúde à casa de sapé. Então ele não aceitou o pagamento, ele recusou o pagamento. Por quê? Porque ele queria justamente ir para onde ele quisesse ir. Tem uma pessoa, um pobre doente, ele queria ir lá ajudar aquele pobre. Então você contesta, ele não aceitou o pagamento e moradia. O pai propôs. Tá? O pai realmente propôs, só que José Dias recusou. Errado. Confirmamos a resposta letra B de bola. Questão número 2. Olha lá. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Então, é necessário isso. Isso é necessário. Isso é sujeito. Se isso é sujeito, esta oração que começa aqui é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Sabíamos isso.
Quem sabe, sabe alguma coisa. Isso complementa a ideia do verbo saber sem preposição. É objeto direto. Eu tenho uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Os condutores de trens gostariam disso. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Disso complementa a ideia do verbo gostar com preposição. Então, disso exerce a função de objeto indireto. Se o disso exerce a função de objeto direto, você tem uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Os varejistas tinham apenas um pensamento, 2 pontos. Qual o pensamento? Ele vai explicitar que pensamento é esse. Isso aqui é um aposto. Que especifica que pensamento é esse. Que as vendas aumentaram. Então é um aposto, só que é um aposto oracional. Um aposto que, pelo fato de possuir um verbo, aumentariam. Né? Esse aposto forma uma nova oração. Por isso, uma oração subordinada substantiva, apositiva. Por fim, os governantes têm medo de que o povo se levante contra eles. Os governantes têm medo disso. Certo? A letra E é muito parecida com a letra C, concorda comigo? Por quê? Porque ambos são preposicionados. Você vê que nos dois casos eu consegui substituir pela palavra disso. Olha lá, que é de mais isso. Só que existe uma diferença. Na letra C, de que os salários aumentassem, complementa a ideia de gostar. Gostariam. Gostariam é verbo. Então, o termo preposicionado que complementa a ideia de verbo desempenha a função de objeto indireto. Esse termo preposicionado, preposição de, tanto é que disso é de mais isso, igual na letra C, só que agora complementa a ideia de medo. Quem pede a preposição de é a palavra medo. E medo é um nome, é um substantivo abstrato. Então, o disso não complementa a ideia de verbo. O disso complementa a ideia de nome. O objeto indireto e o complemento nominal são parecidos. Por quê? Porque ambos são preposicionados, só que um complementa verbo e o outro complementa nome. Então, como disso aqui complementa a ideia do nome, do substantivo medo, disso desempenha a função de complemento nominal. A oração é subordinada à substantiva, completiva nominal. É essa a resposta, letra E. Olha só, questão de figuras. Olha que interessante, teórica. Tá legal? Olha lá, ele quer que identifique as definições de figuras. Então, o item 1 é a omissão de um termo facilmente subentendido por faltar. Ou seja, alguma coisa que não está escrita ali, mas você identifica. Você omitiu, é a omissão. Como é que se chama essa figura que indica um termo que, embora não esteja escrito, você percebe a presença ali, a presença subentendida, implícita. Né? Fiz o trabalho. Quem é que fez? Eu. Não está escrito, mas você identifica que então, há um termo ali. Certo? Isso aqui é uma elipse. Cara, eu acho que com isso aqui você já mata a resposta. Acho que elipse... A letra C é sensacional, né? Eclipse. Eclipse lunar? É figura, cara. A silepse é aquela silepse de gênero, né? O povo estamos felizes. Tem silepse de gênero, de número, de pessoa. Então, aqui, quando uma pessoa se insere, você faz uma concordância ideológica. Isso é silepse. Tá? Na coluta, quando você inverte o trabalho, fiz eu o trabalho. Você inverte, por exemplo, aqui. Geralmente você tem sujeito, verbo e complemento. Aí você coloca verbo, sujeito e complemento. Tá? Isso é na coluta. Enfim, então, cara, já chegou a resposta. Elipse. Né? Aí você vai ver aqui nos seguintes, vai bater exatamente lá. É repetição de um termo. Pô, repetição de um termo, obviamente, é o pleonasmo. Tá? Subir para cima. Se você está subindo, só pode ser para cima, pode ser desnecessário. Uma comparação implícita em que uma característica é comparada entre dois ou mais universos. Quando você tem uma comparação que não esteja explicitada, ou seja, que você não tem um conector comparativo estabelecendo essa similaridade, essa comparação, tá? A ideia de cotejo,
isso aqui é uma metáfora. A metáfora, se eu disser assim, Pedro é um leão. Então, Pedro é forte como leão. Pedro é um leão. Mas se eu não coloco um conector comparativo, isso é uma metáfora. Se eu disser Pedro é forte como leão, como já é uma construção comparativa. É um conector comparativo. Aí essa comparação deixa de ser implícita. Ela passa a estar explicitada. Aí deixa de ser uma metáfora e passa a ser uma comparação. É a suavização de uma informação, muitas vezes desagradável. Quando você suaviza, quando você diminui o impacto. Por exemplo, minha avó não falava câncer. Falava doença ruim. Certo? Então, existem formas de você suavizar uma informação, de você diminuir a força, o impacto daquela mensagem. Isso é o eufemismo. Tá? E você tem uma figura que é a transposição ou inversão da ordem sintática de uma oração. Você tem aí o anacoluto, que é um tipo de inversão, e você tem também o hipérbato. O hipérbato também é uma inversão. Tá? Então aqui tanto poderia ser anacoluto quanto hipérbato. Geralmente o hipérbato ele trabalha com inversões mais violentas. Por exemplo, o início do hino nacional, ouviram no Ipiranga as margens plácidas, né? Quando você coloca esses versos na ordem direta, seria as margens plácidas do Ipiranga, quer dizer, as margens, aí significa os marginais, não marginais no sentido de bandidos, mas as pessoas que viviam à margem do Rio Ipiranga. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Essa é a ordem direta. Olha como é que é o hino nacional. Engraçado que eu já memorizei tanto essa forma na ordem direta que eu só consigo falar cantando. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, o brado retumbante, pô, olha, até falei errado. É tão engraçado que eu já memorizei esses versos na ordem direta. Mas você vê que no hino nacional, esses termos estão totalmente invertidos. É uma inversão muito mais violenta do que apenas fiz eu o trabalho. Tá? Então, ambos trabalham com inversão, anacoluto e hipérbato. Só que o hipérbato trabalha mais com uma inversão mais contundente. Né? Gente, que vergonha, hein? Não, mas eu sei cantar o nacional inteiro. Só no... Né? Eu falei aqui porque eu estou mais raciocinando na ordem direta do que na própria ordem que é proposta no hino nacional. Item 4. Questão número 4. O pai de família tem medo da fome. Da fome complementa a ideia de medo. É igualzinho na outra questão. A única diferença é que da fome não tem verbo. Certo? Então não forma uma oração, mas é um complemento nominal. Gostam disso. Ela é igualzinho. Só que aqui, ó, da fome complementa a ideia de medo. Medo é o nome. De comprar ovos e chocolate complementa a ideia de verbo. Objeto indireto. Só que aqui, esse objeto indireto, pelo fato de possuir um verbo, forma uma nova oração. É uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Só que como ele está pedindo não a classificação da oração, mas sim a função sintática, você vai responder objeto indireto. Então a sequência é complemento nominal, objeto indireto. Já posso eliminar a letra B. Aqui na letra B ele até fala em complemento verbal. É interessante, mas complemento verbal são os objetos. Podem ser direto ou indireto. Complemento nominal, objeto indireto. Então, continuamos mantendo as opções A, C e D. Então, já eliminei B e E. Maravilha, vamos lá. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso aqui é muito interessante, gente, porque o verbo amar, quem ama, ama alguém. O verbo amar é um verbo transitivo direto. Tá? Só que, então, se ele é um verbo transitivo direto, não pede preposição, nós podemos usar essa preposição para dar ênfase à figura divina. Para dar ênfase a Deus. Certo? E foi a forma que pegou. Essa preposição a não é pedida
não é pedida, não é exigida pela regência do verbo amar, porque o verbo amar é transitivo direto. Então ele tem esse caráter de ênfase, de realce, de destaque ao termo. Tá? Não é uma preposição, é diferente dessa preposição aqui, preposição de. Aqui ela é exigida pelo verbo, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então a preposição de nasce da regência do verbo gostar. A preposição a, Rosenthal, esse a não pode ser artigo não? Lógico que não, Deus é masculino, como é que você vai usar um artigo feminino? Então isso aqui é um objeto direto. Por que ele é objeto direto, embora tenha preposição? Porque essa preposição não nasce da regência. É um objeto direto preposicionado. O objeto direto preposicionado nasce justamente para essas situações. Ou para dar ênfase, realce, dar algum tipo de destaque. Ou às vezes para você identificar quem é o sujeito, quem é o complemento. Tá? Quando você inverte a ordem, por exemplo, você tem uma ordem direta. O Flamengo venceu o Vasco. Sujeito, Flamengo. Verbo vencer, transitivo direto. O Vasco é objeto direto. Tudo bem. Como os termos estão em ordem, eu consigo identificar quem é quem venceu, quem perdeu. Mas se eu disser venceu o Flamengo, o Vasco, eu já não sei mais quem é que venceu quem. Aí o que eu faço? Como o sujeito não pode vir preposicionado, né? Por exemplo, venceu, vou botar assim, nessa ordem. Venceu o Vasco. Vou botar assim, venceu ao Vasco, né? O Flamengo não pode perder. O Flamengo. Como o sujeito não pode vir preposicionado, pela ausência da preposição eu identifico que Flamengo é sujeito. Ao Vasco é objeto direto preposicionado. Então eu coloco a preposição a aqui para poder dizer, olha, embora o verbo vencer seja transitivo direto, quem vence alguém, eu sou obrigado a colocar a preposição, porque senão eu não vou saber quem venceu o Vasco, o Flamengo. Eu não sei se foi o Vasco que venceu o Flamengo, se foi o Flamengo que venceu o Vasco. A partir do momento que eu preposiciono um dos dois, aquele vai ser o complemento do verbo. E o outro que está sendo preposição, sem a preposição, é o sujeito. Meus amigos, que noite maravilhosa. Eu estou me dirigindo a essas pessoas. Quando eu estou me dirigindo a essas pessoas, isso é um vocativo. Galera, vamos lá e vamos estudar. João, vem aqui. Vocativo. Toda vez que eu me dirijo a uma pessoa, a um grupo de pessoas, isso é vocativo. Não sabemos tudo. Quem sabe, sabe alguma coisa. Tudo complementa a ideia do verbo saber sem preposição. Objeto direto. Então, é essa sequência, né? Questão número 4. Nós temos complemento nominal, objeto indireto, objeto direto preposicionado, vocativo e objeto direto, letra D de dado. Questão número 5. Quantas questões envolvendo sintaxe? Agora, liderando um bando de cangaceiros, ele estava falando sobre Lampião, aterrorizou por mais de 20 anos cidade, sertão nordestino. Ou seja, quando liderou um bando de cangaceiros, no momento em que liberou um bando de cangaceiros, se é quando, no momento em que, obviamente, estabelece uma ideia de tempo. Se estabelece uma ideia de tempo, esta oração aqui é uma oração subordinada, adverbial, temporal. Agora você vê que ela não tem conector. Por quê? Porque a oração está reduzida. Reduzida de gerúndio. É essa a resposta. Questão 6. Gente, essa questão 6. Ai, cara, é um negócio meio maluco isso que eu vou falar para vocês. Mas tudo bem, eu entendi o que a banca quis dizer, mas o enunciado tem um erro tão grosseiro. Na função sintática de pronome relativo, não, pronome relativo tem uma função sintática, que é sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, e assim vai. É na classe gramatical de pronome relativo. Gente, substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, numeral, conjunção, preposição. Pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus. Isso é classe gramatical, não é função sintática. Isso é um erro crasso. Bom, enfim, não vai mudar em nada a questão. Tá legal? Mas que é um erro grosseiro, é. Bom, vamos lá. Sabíamos isso. Substitui a oração inteira pela palavra isso. Eu tenho uma oração subordinada, substantiva.
Como é que se chama esse que introduz as orações substantivas? Conjunção integrante. Que chuva! Quanta chuva! Olha lá, o que aqui é sinônimo de quanta. Quanta é um pronome indefinido. As mulheres que trabalham, as mulheres as quais trabalham. Tá? Sempre que eu substituir o que por o qual, a qual, os quais, as quais, esse que aqui é um pronome relativo. É aquele pronome que introduz as orações adjetivas. Inclusive, isso aqui é uma oração adjetiva. É essa a resposta. Para que chova, a fim de que chova, com a finalidade de que chova, esse para que, esse que junto com a preposição para, funciona como uma conjunção subordinativa final. É regra para o sábio, isso é regra para o sábio. Então, se eu substituo a oração inteira pela palavra isso, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Esse termo que introduz as orações substantivas chama-se conjunção integrante. Então, questões com função do que, do se, e assim vai. Questão de crase. Então, vamos lá. Questão número 7 de crase. Eles pedem questão de crase, pedem também, como eu falei para vocês, aqui a identificação de frase certa, frase errada, qual o a que você vai usar em cada situação, tal, enfim. Há 2 semanas tive uma notícia incrível. Então, olha lá, se é há 2 semanas atrás. É a do verbo haver. Deu ideia de tempo passado, a do verbo haver. Beleza? Então, elimino a letra A, elimino a letra B, elimino a letra C. Maravilha. Tive uma notícia incrível que mudaria completamente a minha vida, que mudaria completamente o meu viver, o meu histórico, o meu dia a dia. Então, olha lá, o meu dia a dia, o meu destino. Olha que bonito, o meu destino. Se eu passei de A para O, é porque só há o artigo. Então, A puro. Bom, ficou igual, né? O próximo A que vai definir a resposta. Bom, no começo confesso que fiquei assustado com A. Quero nem olhar muita coisa. Esse A só pode ser o artigo. Até porque antes tem o quê? A preposição com. Se eu estou usando a preposição com, a presença dessa preposição com inibe a presença de outra preposição. Assustado com o imenso medo. Então eu tenho tão somente o artigo A. Legal? Então não é a do verbo haver, é a. Bom, a resposta nós já chegamos à resposta, que é a letra E. E logo exclamei de felicidade. Ah, que bênção! Aqui é uma interjeição, por isso é A. Não fique alheio às responsabilidades. Quem fica alheio a alguma coisa, alheio exige a presença da preposição a. E eu tenho o artigo as, de as responsabilidades. Responsabilidades é o substantivo feminino no plural. Então eu somo a preposição a com esse artigo as. Tanto é que se eu substituir responsabilidades por desejos, por exemplo, ficaria não fique alheio aos desejos. Se eu passei de as para aos, é porque esse as tem que ser com crase. Prometo a você, gente, você é um pronome de tratamento. O pronome de tratamento não aceita artigo. Só aceita artigos 5 pronomes de tratamento. Senhora, senhorita, dona, dama e madame. Esses 5 pronomes de tratamento aceitam o artigo. Antes de você não vai ver crase nunca. Quem promete alguma coisa a alguém. A preposição a existe, beleza. Mas o segundo a para fazer a crase não vai existir porque você não permite a presença de artigo. Então bateu a sequência perfeita com a letra E mesmo. Perfeita é essa a resposta. Questão número 8 é de ortografia. Tá, muitas questões de ortografia. Envolvendo o emprego de hífen, de regras de acentuação, se é com G, com J, com S, com Z e tal. E eu peguei uma questãozinha envolvendo homônimos. Que é a questão, qual é o caso aqui? Seção, como é que se escreve cada caso de seção? Vamos lá.
Estou doida para ver aquele filme novo de terror, mas não sei o horário da sessão. É com S e 2S. Sessão com S e 2S é reunião, tá? Assim, a sessão do cinema é o momento que as pessoas se reúnem naquele horário previsto lá pelo cinema. Então, uma sessão significa reunião, momento de reunião. Que as pessoas se reúnem para assistir ao filme, né? Então, sessão das 10 é o horário, quando indica que é o horário da reunião de alguma coisa, é sessão com S depois 2S. Qual filme de terror? Aquele que o produtor fez a cessão dos direitos autorais, ou seja, foi aquele que ele cedeu os direitos autorais, deu a ideia de ceder. Como é que se escreve ceder? Não é com C primeiro? Não é ceder? Então, o ato de ceder se chama cessão, começando com C e 2S. Eu li em algum lugar na internet, provavelmente na seção. Seção agora é seção com S e depois cedilha. Seção aí significa setor, setor de cultura. Então, quando seção tem o sentido de setor, é primeiro com S e depois com cedilha. Beleza? Que loucura! Acabei de pesquisar aqui e vai ter uma sessão extra. De novo, um horário extra. O horário que as pessoas... Não, o cinema disponibilizou um momento que as pessoas possam novamente assistir. Um horário extra. Então, se é aquele horário que as pessoas se reúnem para ver, tá? É sessão com S depois 2S. Beleza? Então, bateu exatamente com a letra C. Olha lá, eles pediram emprego do que, agora eles estão pedindo o emprego do C. Né? A classe gramatical do C. Precisam-se de jardineiros. Primeiro que nós temos um erro aí crasso, porque esse C aqui é o que nas escolas se chama de PIS, partícula indeterminadora do sujeito, ou também corretamente chamado de índice de indeterminação do sujeito. Tá? Por que esse C aqui é PIS, partícula indeterminadora do sujeito? Porque quando eu tenho verbo transitivo indireto com o pronome C, esse C, quando o C estiver atrelado sintaticamente ao verbo transitivo indireto, esse C é índice de indeterminação do sujeito. E um detalhe, sempre que o C for índice de indeterminação do sujeito, o verbo tem que estar na terceira pessoa do singular. O correto, inclusive, é precisa-se. Se chover, não viajaremos. Beleza? Então, caso chova, C aqui é sinônimo de caso. Lógico que eu tenho que adaptar a frase. Isso aqui é uma conjunção subordinativa condicional. Vendem-se casas. Quem vende, vende alguma coisa. Casas seria objeto direto. Seria. Né? Ao contrário da letra A, quem precisa, precisa de alguma coisa. De jardineiros é objeto indireto. Olha a preposição de. Então, no caso do verbo precisar, vai precisar um verbo transitivo indireto. No caso da letra C, o verbo vender é um verbo transitivo direto. Só que verbo transitivo direto mais o pronome ser caracteriza automaticamente a voz passiva sintética. Esse C aqui é o que nas escolas eles chamam de PAS, partícula apassivadora do sujeito. Esse termo casas, que seria objeto direto, assume automaticamente a função de sujeito. Não o sujeito que pratique a ação, mas o sujeito passivo. Esse C é passivador. Transforma o elemento passivo, o elemento paciente, em sujeito. E o verbo aqui é obrigado a concordar com ele. Casa está no plural porque é sujeito. E o verbo está no plural porque concorda com o sujeito. Não saberia isso. Substitui a oração inteira pela palavra isso. Eu tenho uma oração subordinada substantiva. Como é que se chama este ser que introduz as orações substantivas? Conjunção integrante. É essa a resposta. As meninas pentearam-se. Elas pentearam a si mesmas. Esse ser aqui não é passivador, ele é um pronome reflexivo. Ou seja, a pessoa pratica e sofre a mesma ação verbal. Quando a pessoa está se penteando, ela está praticando a ação de pentear, mas ela está sofrendo a ação, né? Uma ação que ela própria está realizando.
Muita questão envolvendo classe gramatical e função sintática. Certamente é o assunto que mais cai nessa banca. Sobretudo a parte de sintaxe. Aqui no caso é morfologia, né? Que é a classe gramatical. Resumamos o dito. O outro tá... Olha lá. Tá o quê? Substantivando a palavra dito. Nesse contexto aqui, se a frase fosse eu tenho dito, o dito seria um verbo no particípio. Mas o dito, ele está substantivado. Nesse contexto, ele é um substantivo. É um substantivo, inclusive, um substantivo masculino. Aqui, ó, a força maior ou menor da hereditariedade. Gente, é a hereditariedade. Hereditariedade é substantivo feminino. Então não é um adjetivo. Aliás, esse sufixo dade, maldade, vontade, enfim, com aqueles logo depois variabilidade, certo? Essas palavras todas esse sufixo é formador de substantivo. Então, novamente, produção todos substantivos femininos. Você vê que em todos os casos você está vendo com o artigo feminino antes. Tá legal? Então ele é formador de substantivo. Crescer correlativo é provavelmente... Já o advérbio mente, gente, ele é formador... Advérbio mente, perdão. O sufixo mente é formador de advérbio. Então isso aqui é um advérbio. Um advérbio que geralmente é um advérbio... Tá? É um advérbio de modo. Aqui, provavelmente ele é mais um advérbio de dúvida. Novamente aparece o mesmo sufixo. E agora sim, sufixo mente, que é formador de advérbio. É essa a resposta. Contrariamente, favoravelmente, precisamente, e assim vai. Todos são advérbios. Por fim, para nós fecharmos a nossa aula de hoje, né? O assunto, assim, como é que eu vi cair verbo em provas? Eles pedindo apenas para vocês saberem o mínimo, que é conjugar alguma coisa. Tá? Conjugar no tempo mais óbvio do mundo, né? É inconcebível uma pessoa passar no concurso público sem saber flexionar um verbo no presente cativo. Certo? Ele ainda pede a primeira pessoa de singular. Né? O verbo fazer, eu faço, tu faz, ele faz. Verbo comprar, eu compro, tu compras, ele compra. Verbo partir, eu parto, tu parte, ele parte. Só que ele pede 3 verbos: dar, comer e pedir. Então vamos lá, como é que é o verbo dar no presente cativo? Eu dou, tu dás, ele dá, nós damos, vós dás, eles dão. Então eu dou. Ele ainda quer o seguinte, no presente cativo, na primeira pessoa do singular. Então eu dou, presente cativo. Tá? Dei, comi e pedi, que aparece na letra D, estão no pretérito perfeito, estão no passado. Eu dei ontem um bom exemplo. Eu comi ontem um sanduíche. Eu pedi ontem um copo d'água. Mas eu dou, tu dás, ele dá. Eu dou agora bons exemplos. Eu como agora. Eu como, tu comes, ele come. Eu peço, tu pedes, ele pede. Tudo isso aqui é o presente cativo na primeira pessoa do singular. Beleza, pessoal? É isso aí, cara. Os assuntos que eu vi cair basicamente são esses. Não tem muito o que fugir disso. Agora, tá um negócio, o universo que nós temos para 2 provas para um município, 2 provas para o outro. Uma prova de nível superior, uma prova de nível médio. Uma prova de nível superior, outra prova de nível médio. Então o nosso universo, depois só tem, se não me engano, tem também de nível fundamental, mas eu nem olho. Tá? Porque aí geralmente são provas muito simplórias. Mas assim, de nível médio superior, cara, o que eu vi foi isso. Agora, eu não deixaria de estudar aqueles outros assuntos. Agora, é lógico, se eu tenho um tempo muito pequenininho, eu só estudaria isso aqui que eu coloquei para vocês. Porque foi o que eu encontrei realmente dessas bancas. Dessa banca, tá legal? Então, minha galera lá de Roraima, tá? Espero que vocês aproveitem bastante aí esse vídeo. Falou, galera! Abraço e até a próxima!